Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Faz um tempo que a gente contou aqui a história da Aline. E essa foi uma das que mais gerou reação nos comentários. Mas antes de tudo, vale muito a pena voltar e ouvir o episódio completo, porque tem muita coisa que vai fazer mais sentido. Mas eu vou te dar um resumo dela aqui. A Aline tá com 20 anos e num dia comum rolando TikTok, ela se deparou com um perfil sensual que reconheceu de cara. Era a mãe dela, a Enila, com mais de 100 mil seguidores, postando vídeo todo dia e com link para um OnlyFans na bio. Pra piorar, a mãe usava o nome artístico Aline. A Aline ficou em choque. Não sabia se confrontava a mãe, se contava pro pai ou se fingia que não tinha visto nada. E a história tinha terminado com ela completamente perdida, sem conseguir falar com ninguém sobre aquilo. Só voltem lá e escutem, gente. É uma história que parece retirada do submundo do falecido Twitter. Inclusive, vocês me desceram a lenha nos comentários porque eu dei minha opinião aqui, falando que eu deveria fazer terapia, falando que eu tinha que ir para um psicólogo buscar ajuda, mas eu vou me retratar aqui, viu, na continuação. E eu quero que vocês vão lá ouvir a primeira, quem não ouviu. Quem já ouviu, escuta de novo e vem aqui saber se eu tô certo ou não aqui, hein? Eu quero ouvir também a opinião de vocês aí nos comentários e bora pra história da Aline. A Aline ficou dias remoendo aquilo sozinha. Dias mesmo. Ela não conseguia mais olhar para a mãe. Sem lembrar dos vídeos, parou de sentar na sala com os pais, começou a comer no quarto, vivia de fone e falando que estava estudando para vestibular. A Enila percebeu que alguma coisa estava errada, porque mãe percebe essas coisas, né? Mas a Aline só respondia, "Tô bem", e desviava o olhar. Até que num dia, ela falou pra mãe que ia sair com as amigas à noite, depois do cursinho e que ia voltar tarde, mas era mentira. Ela voltou pra casa tipo umas 7 da noite. Ela entrou em casa quietinha, abriu a porta devagar, não fez nenhum barulho e ouviu a voz da mãe vindo do quarto. Mas não era uma conversa normal. Era aquela voz de internet, mais doce, mais performática. A porta estava só encostada e a Aline ouviu: "Ai, vocês hoje estão impossíveis." E logo depois, uma voz masculina: "Fala pra eles da meta." Ué? Era o pai dela. Tá passada? Tô passada. O pai! Eu tô em choque, gente. Eu estou em choque. Quando a Aline mandou essa história pra gente, uma das maiores dúvidas dela era se deveria ou não contar ali pro pai, né? Porque ela achava que o pai merecia saber, mas ao mesmo tempo não sabia como contar, não sabia se o pai dela sabia o que a mãe dela estava fazendo. E agora meio que a gente sabe, né? O pai não só sabe, como ele tá participando disso e tá lá ajudando. Que isso, hein, galera? Que isso? Enfim, a Aline assustou e saiu de casa antes que vissem ela. E ficou andando ali pelo bairro por quase 1 hora sem rumo. Que perigo, hein, Aline? E aí ela falou que se sentou numa pracinha e começou a chorar de nervoso. Vergonha, raiva, confusão, tudo junto. Porque até então, na cabeça dela, existiam 2 possibilidades. Ou a mãe estava escondendo tudo do pai, ou estava traindo ele. Mas o pai tá participando. Isso ela não tinha cogitado em nenhum momento. A Aline voltou para casa, entrou fazendo barulho. A porta do quarto dos pais estava fechada e ela foi direto pro quarto dela, se trancou lá. Passou um tempinho, a Enila bateu na porta do quarto. "Filha, aconteceu alguma coisa?" A Aline abriu a porta e respondeu: "Você sabe muito bem o que aconteceu." A mãe ficou branca na mesma hora e a Aline foi direta: "Eu vi o TikTok e o OnlyFans." A Enila entrou no quarto e sentou devagar na cama, como se as pernas tivessem perdido a força. E não negou, simplesmente abaixou a cabeça. A Aline começou a chorar e aí explodiu tudo o que estava entalado. "Como você conseguiu esconder isso? Por que usar meu nome? Você pensou em mim? Você pensou no pai? Vocês estão malucos." Foi quando o Kleber apareceu na porta do quarto. E a Aline virou para ele quase tremendo. "Pai,
Você sabia que a mãe vende conteúdo na internet? O Kleber respondeu: sabia. Falou assim, seco, sem nenhuma expressão. Meio que pra mim ele já sabia de algo, né? Porque até quando a gente contou a primeira parte, eu fiquei com isso entalado. Será mesmo que o pai não saberia? Vamos lá. Não tem como, né, gente? Do nada, sua mulher, que é dona de casa, ou seja, não tem nenhum trabalho remunerado. Ela tem muito trabalho, não tem renda direta. Do nada, ela tem uma melhora de vida, financeiramente falando. Ela começa a aparecer com coisa nova na casa, começa a aparecer mais dinheiro, tá mais confiante. Não tinha como esse homem não saber sobre isso. Mas aí, até tentar explicar também pra filha aí, já é outros 500, é loucura. E aí veio uma conversa que a Aline disse que mudou completamente a forma como ela via os pais. O Kleber contou que a Enila começou a postar vídeos sem pretensão nenhuma. Primeiro trem de boba, depois vídeo de arrume-se comigo, e aí começou a viralizar. E pela primeira vez em muitos anos, ela começou a se sentir bonita de novo. A Enila começou a chorar nessa hora, porque segundo ela, desde que virou mãe aos 15 anos, deixou de existir como pessoa. A vida dela virou cuidar da casa, do marido, da filha. Não terminou o ensino médio, nunca teve faculdade, nunca teve carreira, nunca teve independência, nunca teve fase de juventude direito. Enquanto as amigas saíam, viajavam, faziam faculdade, ela estava lavando uma madeira e cuidando de criança. E ela ama a Aline, ela deixou isso muito claro. Mas existe uma dor silenciosa em perceber que a vida adulta chegou cedo demais. Ela falou assim: quando as pessoas começaram a me elogiar, eu gostei. Eu me senti viva, desejada, interessante. A Aline ficou sem reação, porque pela primeira vez na vida ela estava ouvindo a mãe falar como mulher, não como mãe. Gente, é sempre bom lembrar que os pais da gente têm uma vida. Eles tinham uma vida ali antes de você e ela não desaparece porque você tá ali, né? Porque você nasceu e tudo mais. Seus pais têm as coisinhas dele e é muito importante seus pais continuarem tendo as coisinhas dele mesmo com vocês, né? Eu acho muito, muito legal quando eu vejo, principalmente pessoas adultas que têm tendência a não manter as amizades. Eu acho muito bacana quando elas conseguem manter uma vida social, porque você não pode viver em prol dos filhos. Então, para vocês que já têm filhos, estão aí crescidos, tem suas coisinhas também, façam suas coisinhas, isso é muito importante. Seus filhos, eles são parte da sua vida, mas eles não podem representar toda a sua vida. E é isso. A Enila falou que contou pro Kleber desde o início que ela estava postando vídeos e que ele nunca brigou com ela por isso. A única coisa que ele perguntou foi: você quer parar? A Enila respondeu que não. E ele decidiu apoiar. A Aline, indignada: apoiar? Pai, ela tá vendendo foto na internet. E aí veio uma frase que desmontou ela. E daí? Ela passou 20 anos vivendo em prol dos outros. Pela primeira vez, ela tá fazendo algo por ela. Isso pra mim não é traição. Ninguém falou em momento nenhum que era traição, Kleber. Mas tá bom. A Aline começou a chorar de novo, mas agora de confusão. Porque uma parte dela ainda estava revoltada, ainda achava estranho, ainda sentia uma vergonha. Mas outra parte começou a perceber que talvez tivesse transformado a mãe numa personagem dentro da cabeça dela. A mãe recatada, a dona de casa, a mulher simples. Esqueceu que antes de ser mãe, a Enila era uma pessoa. O Kleber ainda explicou que o conteúdo não era do jeito que a Aline imaginava. Não tinha gravação com outras pessoas, não tinha nada explícito pesado. Era mais ensaio sensual, conversa, conteúdo exclusivo. E que ele ajudava. Ele tinha um certo conhecimento de iluminação, comprava ring light, ajudava nas fotos, nas lives. Sim, ela também fazia lives. E administrava a assinatura, porque entendia melhor de internet. A Aline falou que nessa hora queria evaporar da terra. Eu entendo completamente. E quem ouviu o primeiro episódio sabe. Minha opinião já tá dada. E por último, a Enila explicou por que usava o nome Aline como nome artístico. Disse que escolheu porque a filha foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Gente, isso que eu acho muito estranho. Ai,
Vocês vão me cancelar por isso? Porque, sinceramente, sua mãe abriu um perfil no OnlyFans e tá vendendo foto sensual. Aí é a vida dela, né? Beleza. Aí ela vai te fazer uma homenagem nas fotos sensuais que ela tá vendendo. Ela coloca seu nome. Ela colocou o nome da filha. Você foi a coisa mais importante na minha vida. Eu vou usar seu nome pra vender foto sensual. Vou usar seu nome pra vender o pack do pé. Achei lindo. Que bela homenagem. Enfim, ela falou que não era pra sexualizar nada. Era quase um símbolo emocional. E, gente... Não quero dar mais minha opinião. O momento em que a vida dela mudou. A Aline começou a chorar, mais forte ainda, porque ela não esperava por isso. A conversa durou horas. Teve choro, teve silêncio constrangedor, teve momento da Aline falando: eu nunca mais vou conseguir olhar pra cara de vocês normal. E o Kleber respondeu com uma frase que ficou martelando na cabeça dela por dias. Filha, a pior coisa que os filhos descobrem é que os pais são pessoas de verdade. Foi um tapa na cara da narradora? Não acho. Não achei essa indireta aí que foi pra mim, não. Então, gente, a minha nota pra essa história é 9, porque eu queria muito saber como ia se desdobrar, eu tava ansiosa pra Aline contar isso pra gente, mas eu continuo com uma opinião polêmica, segundo vocês, de que eu não iria querer saber disso. Eu comentei na primeira história que eu não gosto nem de saber que meus pais transaram. Epa! E aí as pessoas falavam, faça terapia. Gente, eu sei que meus pais transaram. Eu tô aqui, eu tô viva. Eu fiz até a 6ª série, então... eu passei da 6ª série. Então eu sei que tem que rolar o acasalamento pra reproduzir uma vida. E se eu tô viva, meus pais transaram. Mas eu não acho que seja a pessoa mais saudável do mundo, a pessoa que gosta de ficar imaginando os pais fazendo sexo. E se vocês acham isso, não sou eu que preciso de terapia, meus amores. Porque é o seguinte, eu só falei que eu não gosto de ficar pensando nisso. E quem gosta, tá frequentando muito o Reddit. E é isso, minha opinião continua essa. Eu entendo que a mãe da Aline, ela perdeu a juventude muito rápido, mas eu não acho que ela tá sendo valorizada novamente. Ela vai ganhar a juventude dela de novo vendendo foto sensual. Ela tem todo o direito de se sentir sexy. Eu acho isso, acho até legal o pai apoiar ela, tentar se sentir bonita novamente. Mas eu acho que esse submundo da internet, ele mais apoia a pornografia, sabe? Do que diretamente a beleza feminina. E tudo bem, ela tá fazendo a renda extra dela aí, e é isso, cada um com sua vida. Mas eu ainda acho muito estranho ela ter colocado o nome da filha, não senti como uma homenagem, não. Sinceramente, achei muito estranho. E minha terapia tá em dia. Muito obrigada pelos comentários, minha terapia tá em dia. Façam terapia vocês também. E é isso, pessoal. E aí, o que você acha disso tudo? A Enila tinha o direito de fazer o que fez, mesmo sem contar pra filha? O Kleber foi sábio em apoiar ou deveria ter colocado um freio? E a Aline, gente, como você processa descobrir que seus pais têm uma vida inteira que não passa por você? Porque, gente, a Aline foi ao TikTok procurar entretenimento e saiu de lá percebendo que cresceu. Às vezes o algoritmo te entrega o que você precisava, não o que você queria. Por hoje é isso. Se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Vou repetir letra por letra. É NTRE número 0 número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.